inscreva e deixa o like. Vou trazer vocês mais um vídeo e hoje é a história do Boba Fett, do canal do Mando. Mais historiante de personagem, dessa vez Star Wars. E antes de a gente começar, se inscreve, deixa o like e o canal do Mando vai estar aí no card, na descrição, no título do vídeo. O identificador do canal pra vocês irem lá e aí verem o vídeo sem eu falar, né? Então, só vou começar. No vídeo de hoje vamos conhecer a história completa do lendário caçador de recompensas Boba Fett. Afinal, qual foi a sua origem? Como ele se tornou essa presença que inspirava medo pela galáxia? E quais foram os pontos centrais de sua jornada até aqui? Além de saber mais sobre vários acontecimentos que rolaram fora dos filmes da franquia. A história de Boba Fett está intrinsecamente ligada ao seu pai, Jango Fett. Alguém desavisado poderia ver os dois juntos e falar: nossa, seu filho é a sua cara. E nesse caso, em específico, essa pessoa estaria literalmente certa. Jango Fett serviu como molde para a produção de clones da República. Afinal, ele era um dos maiores guerreiros que já haviam cruzado pela galáxia. Por sua força, inteligência e disciplina, Jango era tido como o candidato perfeito para gerar uma leva de guerreiros que serviriam contra os separatistas durante as Guerras Clônicas. Esse exército que foi encomendado por Zyphovias e fazia parte dos planos malignos de Palpatine e Conde Dooku. Em troca de fornecer o seu material genético aos cientistas caminoanos, Jango tinha uma única exigência: um clone inalterado para si. Além de um belo pagamento, é claro. Já o restante dos clones teriam um crescimento acelerado e um temperamento mais obediente. Esse clone inalterado era chamado de Alpha pelos caminoanos, o primeiro de sua espécie. Alpha também é a primeira letra do alfabeto grego, um contraponto a Ômega, que é a última letra do alfabeto e também representou a única e última clone de Jango Fett. Apesar de saber da origem da criança, Jango o acolheu e o criou como um filho, nomeando-o Boba Fett. Em sua infância, Boba vivia em Kamino ao lado de seu pai, que o ensinou muitas das habilidades que aprendeu como caçador de recompensas, incluindo artes marciais, técnicas de sobrevivência e, claro, como manusear um blaster. Boba também passou pelo treinamento de Clone Trooper e aprendendo a comandar e operar os sistemas de armas na nave de seu pai, a Slave One. Aliás, um dos grandes fatores para que Boba se tornasse um guerreiro tão poderoso é justamente a sua genética e os ensinamentos de seu pai. É como se você pudesse voltar no tempo e ensinasse a sua versão mais jovem tudo o que aprendeu e também conseguisse evitar que ele cometesse os mesmos erros que você. Sendo assim, Boba e Jango eram inseparáveis dentro de Kamino. Após muitos anos de treinamento, Jango finalmente decidiu levar seu filho em uma de suas missões como caçador de recompensas, onde ambos deveriam recuperar a filha de um Twi'lek. Nessa missão, Boba se mostrou tão inteligente e habilidoso quanto seu pai, ganhando sua confiança, seu respeito e dando início ao seu legado. Porém, esse período de paz ao lado de seu pai acabaria com o início das Guerras Clônicas, logo após a vinda do mestre Obi-Wan Kenobi a Kamino, em busca do responsável pela tentativa de assassinato da senadora Padmé Amidala em Coruscant. O Jedi ligou os pontos e chegou ao caçador de recompensas, dando início a uma perseguição. Durante a luta, Boba usou os canhões blaster da nave e disparou contra Kenobi repetidamente na tentativa de proteger seu pai. Apesar de conseguirem escapar, Kenobi havia implantado um rastreador na nave e posteriormente os perseguiu até Geonosis, quase sendo destruído pelas icônicas cargas sísmicas da Slave One. Em Geonosis, uma grande batalha começou. Cavaleiros Jedi de um lado e droides separatistas do outro. Jango Fett estava encarregado da proteção de Conde Dooku, mas acabou sendo derrotado por Mace Windu, em frente aos olhos de Boba Fett. Esse evento traumático alimentaria um ódio interno pelos Jedi que Boba manteve até sua idade adulta.
Embora não confirmado, é possível que as tranças que ele usava como troféu em volta do seu ombro possam ter pertencido a um Jedi que ele perseguiu durante a Ordem 66. Embora a versão mais popular é que se tratava de escalpos de Wookiee. De qualquer forma, isso fez com que sua primeira ofensiva contra o Jedi tenha sido justamente uma missão de assassinato contra Mace Windu, onde Boba se infiltrou a bordo da Endurance, se passando por um cadete clone chamado Lucky. Lá, Boba mostrou suas habilidades de tiro, sendo o único a acertar os alvos com precisão. Uma vez dentro da nave, ele implantou uma bomba nos aposentos de Windu, mas que acabou sendo detonada sem a presença dele. Como plano B, ele sabotou o reator da nave, fazendo com que ela caísse no planeta mais próximo. Na esperança de preparar outra armadilha para Windu, Boba equipou o velho capacete de seu pai com explosivos na ponte de comando da nave, que seria detonado se Windu viesse à procura de algum sobrevivente. O mestre Jedi, juntamente com Anakin, chegou logo em seguida, e o capacete explodiu logo depois que Windu lembrou que Jango tinha um filho, deduzindo que Boba era o responsável pela tentativa de assassinato. Windu e Skywalker não morreram na explosão, mas ficaram presos nos escombros da nave. Após sua tentativa fracassada de vingar seu pai, Boba iniciou seu aprendizado de caçador de recompensas sob a orientação de Aurra Sing, o que chega a ser meio irônico, já que ela era sensitiva à força e já havia sido treinada por Ki-Adi-Mundi antes de deixar a Ordem Jedi. Os primeiros anos de Boba Fett como um caçador de recompensas em treinamento foram marcados com tantas derrotas quanto vitórias. Sua perda mais humilhante veio quando ele e um grupo de caçadores de recompensas foram contratados para entregar um pacote misterioso ao governante corrupto de Quarzite. No caminho para a fortaleza de Otuo Blank, Boba e seu comboio foram atacados por um grupo de rebeldes mascarados conhecidos como Guerreiros Cage. Posteriormente, foi revelado que o conteúdo do pacote era na verdade Pluma Sod, uma princesa que havia sido sequestrada e seria entregue ao tirano que queria torná-la sua jovem noiva. Ele também foi passado para trás pela ex-Sith Asajj Ventress, que traiu Boba Fett depois de virar a casaca e libertar a princesa. Boba chegou a lutar contra Ventress pela princesa, mas foi derrotado e amarrado dentro do baú que foi entregue ao ditador. Depois desse período conturbado de muitos aprendizados, Boba finalmente cresceu e começou a usar a armadura de seu pai, a repintando com cores que homenageavam sua memória. Sua ascensão ao topo da guilda de caçadores de recompensas levou ao conflito com Cad Bane, que era o caçador de recompensas predominante durante a Era das Guerras Clônicas. Mesmo com Boba saindo vitorioso desse conflito, ele carregou consigo um lembrete, o icônico amassado em seu capacete de Beskar. Mas antes de continuar, eu tenho uma novidade bem legal para você que curte e muitos já estão com desconto. Durante o período da Guerra Civil Galáctica, entre a Aliança Rebelde e o Império Galáctico, Boba Fett já havia alcançado o status de um dos maiores caçadores de recompensas da galáxia. Seus empregadores mais frequentes nesse período foram Jabba the Hutt e Darth Vader. Na verdade, Boba se tornou um contratado tão frequente do Império que ganhou o apelido de braço direito de Vader, além da reputação de desintegrar suas presas. Um dos primeiros contratos que Boba Fett tinha feito a serviço de Vader foi uma missão secreta em Pana Prime. Foi ali que ele teve seu primeiro encontro com os heróis da rebelião, Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo e Chewbacca. Embora ele tivesse se apresentado como um aliado, essa farsa foi logo revelada graças à ajuda de R2-D2 e C3PO. Seu segundo encontro com Luke Skywalker ocorreu tempos depois, após Darth Vader ter contratado Boba Fett para descobrir a identidade do herói rebelde que destruiu a primeira Estrela da Morte. Luke mal sobreviveu a essa emboscada na casa de Obi-Wan Kenobi em Tatooine, exceto pela ajuda de R2-D2. Mesmo que Boba não tenha conseguido capturar Luke, ele conseguiu obter as informações que seu empregador procurava saber. O nome do inimigo de Vader era Skywalker. A maior vitória de Boba Fett durante seu tempo a serviço de Jabba foi a captura de Han Solo. Jabba colocou uma recompensa altíssima pela cabeça de Solo, já que ele havia despejado uma carga de especiarias que pertenciam ao Hutt.
Fett não ficou muito feliz com a decisão de Vader em usar Solo como uma cobaia para testar o congelamento de carbonita que pretendia usar mais tarde em Luke Skywalker. Sua clássica declaração foi um ato de extrema coragem, já que ninguém ousaria peitar Darth Vader de frente, sem sofrer as devidas consequências. O fato de ele não ter sido sufocado pela força serve como uma prova de que Fett havia conquistado o respeito de Vader, algo que pouquíssimos tinham. E apesar de ter conseguido sua maior vitória, Boba Fett mal esperava que sua maior derrota ainda estaria por vir. Depois de trazer Han Solo congelado em carbonita para Jabba the Hutt, Fett decidiu permanecer no palácio em Tatooine. O confortável trabalho de proteger o Hutt enquanto desfrutava do entretenimento do palácio foi interrompido após a chegada de Luke Skywalker. O Jedi enfureceu Jabba ao escapar e matar seu rancor de estimação, fazendo com que ele fosse sentenciado a virar lanche de Sarlacc nas dunas de Tatooine. Felizmente, Luke estava preparado para isso graças à ajuda de R2-D2 e Lando Calrissian. Durante o caos que rolou após Luke pegar seu sabre, Boba foi atingido por trás por Han Solo completamente cego e teve uma morte digna dos Trapalhões. Sendo assim, por muitos e muitos anos, esse havia sido o fim da história de Boba Fett, pelo menos dentro do cânone de Star Wars, deixando um gostinho amargo para os espectadores e entusiastas do personagem. Porém, na segunda temporada de The Mandalorian, tivemos um reencontro glorioso com esse personagem tão amado pelos fãs, onde o acompanhamos em uma busca por sua armadura, enfrentando um batalhão inteiro de Stormtroopers para recuperá-la, e também a sua ajuda ao mando em resgatar o pequeno Grogu de Moff Gideon. E por mais incrível que pareça, sua participação na série conseguiu alguns feitos impressionantes. Não apenas devolveu o personagem de volta para a história, como consertou sua origem e de seu pai, como Mandalorianos de verdade, mas também conseguiu representá-lo como o guerreiro casca-grossa e imbatível que ele sempre foi, com cenas de ação empolgantes e também uma mudança de tom que nos fez vê-lo como um anti-herói ao invés de um vilão. No final das contas, conhecendo toda a sua trajetória, conseguimos entender melhor quem realmente é Boba Fett, dele, né? Um homem que viu seu pai sendo morto na sua frente, que se perdeu em busca de vingança e que depois seguiu os passos de sua família e construiu um império para si. The Book of Boba Fett está quase entre nós e com certeza trará novas informações, tanto sobre seu passado quanto sobre seu futuro, continuando a jornada de um dos maiores personagens da cultura pop, que mesmo depois de 41 anos de existência, ainda tem muita lenha para queimar. Vida longa a Boba Fett. Se você curtiu conhecer a história de Boba Fett, então deixa o seu like aqui. Gente, então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Como eu disse no início, o canal do Mando vai estar aí marcado, vocês verem. Então o identificador do canal, quanto na descrição enquanto no título do vídeo. E então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta e até a próxima. Tchau, pessoal.